Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de número 10. Já estamos caminhando para o final do nosso encontro de mentoria, o nosso programa. Vários dias se passaram e eu tenho percebido a evolução de vocês a cada dia. Todos os dias eu estou lá no nosso ponto de ancoragem móvel, nossa comunidade, lá no WhatsApp, onde lá eu consigo ser o mentor de vocês e tenho visto a evolução diária. Nós chegamos até aqui percorrendo um longo caminho e estamos cada vez mais próximos da vista mais exuberante, prontos para fixar a nossa bandeira no lugar mais alto, lá no nosso lugar onde é o cume, lá onde eu vou ver tudo, lá onde eu vou ter a visão mais bela, mais esplendorosa, mais incrível que eu defini para minha vida, baseado nos objetivos, nos sonhos dos quais eu defini lá no início, na aula 1, aquela aula extensa onde a gente viu os sonhos, objetivos, vários desafios acontecendo e hoje mais uma aula incrível, uma aula com uma ferramenta única, exclusiva e uma estratégia de execução. Foi uma das estratégias de execução que mudaram a minha vida e até hoje mudam, além da minha vida, a vida de clientes, dos negócios dos quais eu dou mentoria, dou consultoria. Uma ferramenta extremamente importante que é a nossa montanha do sucesso. Se você ainda não está com a ferramenta em mãos, eu recomendo que você pause esse vídeo, vai lá na área, baixe a ferramenta ou vai lá no nosso grupo de WhatsApp, lá você tem acesso à ferramenta também. Todas as aulas a gente compartilha com vocês, a minha equipe compartilha e você está recebendo todas elas. Então, corre lá e pega. Essa é importante que a gente consiga trabalhar juntos a ferramenta. Então você vai ver a ferramenta acontecendo e eu escrevendo a ferramenta junto com vocês aqui também, tá? Então vamos lá? Ferramenta na mão, você já pausou o vídeo, já voltou, já pegou a ferramenta, já está com ela aí, papel e caneta, a ferramenta impressa, talvez no seu iPad também, no seu tablet, enfim, utilize da melhor forma desde que você consiga escrever, desenhar, definir a estratégia correta. Primeiro eu vou te contar como nasceu essa ferramenta. Essa ferramenta ela nasceu como uma pirâmide. Eu cheguei em uma formação, eu vou escrever aqui, vou desenhar, depois eu apago e aí vocês vão ver aqui na contextualização do vídeo. Então eu cheguei numa das minhas formações e eu decidi que eu iria eliminar 20 quilos em um ano. Isso era mês de fevereiro, eu queria eliminar 20 quilos naquele ano e eu escrevi um post-it. Então eu peguei lá um post-it e escrevi 20 quilos, né? Um post-it lá. Deixa eu ajeitar a letra aqui. Então, 20 quilos. Eu escrevi aquele primeiro post-it. Depois de escrever aquele primeiro post-it com 20 quilos, todos os dias eu acordava, olhava para aquele post-it, olhava para ele e aquilo me incomodava. Então, eu observava aquele post-it e aquilo me incomodava muito. Isso foi semanas, mais ou menos quase 2 semanas ali, 3 semanas mais ou menos, e eu decidi mudar isso. Eu decidi fazer um pouquinho diferente. Eu decidi colocar 3 objetivos. Então, peguei mais 3 post-its e colei lá na parede. Em cada post-it desse, eu coloquei um objetivo. O primeiro seria atividade física. O segundo seria alimentação, que eu iria mudar para perder os 20 quilos. E o terceiro seria a percepção e a minha mente. Como eu iria atuar em relação à comida. Então foi isso que eu fui definir. Então eu pensei em como eu iria agir em cada uma dessas áreas. E aí todos os dias eu acordava e estava um pouquinho mais fácil alcançar isso. Mas ainda não era o suficiente para eu alcançar resultado para mim. Para eliminar os 20 quilos ainda eu não conseguia me mover. Mesmo entendendo que o primeiro ponto ali seria atividade física, o segundo a alimentação e o terceiro a maneira com que eu me comunicava em relação à alimentação, à comida. A maneira com que a PNL, que eu já estudava, o coaching, a hipnose poderia influenciar dentro dos meus processos mentais para ter um resultado melhor. Estava um pouquinho mais fácil, mas ainda não me levava ao topo, não me levava rumo ao topo. Então eu decidi criar mais 3 post-its para cada um dos objetivos. Então se o primeiro era atividade física, eu peguei mais 3 post-its. Aí no primeiro eu coloquei musculação, no segundo eu lembro que eu fui para o Muay Thai, fui fazer Muay Thai, e o terceiro era uma caminhada. Coloquei 3 atitudes diferentes para esse objetivo. Começou a mudar, começou a melhorar. Eu lembro que eu fui lá e aí fui para musculação. Aí eu ia no CrossFit. Um amigo meu passava me buscar para ir na musculação e pelo menos 2 vezes na semana eu fazia uma caminhada. A gente saía da academia e ia caminhar ainda. Então eu fazia 3 vezes na semana Muay Thai, 3 vezes na semana musculação e 2 ainda eu conciliava com
a caminhada. Então eu treinava praticamente a semana inteira para eliminar os 20 quilos. Com a alimentação eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei frutas e legumes. Eu reduzi o biscoito, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu fiz uma indução, um processo da PNL também para usar isso. E o terceiro, eu coloquei, além de frutas, além do biscoito que eu ia tirar, eu mudei refrigerante e outras alimentações. Então eu coloquei 3 atitudes para a alimentação. Depois disso, que eu já mudei a minha atividade física com as atitudes e eu comecei a mudar a minha alimentação com as atitudes, me alimentar melhor, eu lembro que eu acordava de manhã e eu parei de comer o pão, comia só fruta e café, que eu gosto muito de café, de beber o café preto, então eu comia uma fruta e café e ia trabalhar. Na hora do almoço eu comia alimentos muito mais saudáveis, mas uma comida normal. É uma dieta sem frescura que eu falo, que é um amigo meu aí que tem um programa, um nutricionista, que é o Lincoln. Então ele fala sobre dieta sem frescura. A minha era uma dieta assim na época, né? Não tinha um profissional. Hoje eu tenho a graça de poder ter bons profissionais atuando junto comigo. Eu consigo pagar isso, né? Consigo investir nisso. Mas na época não, então eu tive que ter essa estratégia. Depois a minha percepção da mente, ou seja, a maneira com que a minha mente influenciava. Então eu fui estudar como eu me comunicava internamente em relação à comida, então a minha comunicação interna. Eu fui pensar nos meus processos mentais em relação à comida. Então eu sentava em um restaurante e eu me imaginava em uma outra pessoa do meu lado, eu mesmo, né, mas uma outra pessoa de maneira dissociada, e eu me via fazer uma experimentação, uma posição perceptual da PNL, eu me imaginava comendo ali igual um gordo, um porco, e eu me xingava, porque eu funciono assim. Talvez você precise ser mais gentil com você, mas a minha maneira era ser rude, era ser pesado. Eu funciono mais na dor. Quanto mais você bate, mais eu evoluo. E a terceira é como eu faria ensaios mentais para melhorar a minha questão do peso. A letra tá difícil aqui, gente. Deixa eu apagar aqui e vou escrever de novo. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer de novo e ensaios mentais. Não melhorei muita coisa, mas ajudou um pouco mais. Então eu fui fazer um ensaio mental. Eu lembro que do restaurante que eu comi por uns 7 anos seguidos, eles me ajudaram muito também nisso, que eu já era amigo, então eles faziam as comidas mais saudáveis para mim. Eu lembro que eu voltava para o trabalho por uma determinada rua e eu passava e tinha um outdoor lá. E esse outdoor, cada vez que eu passava, eu me imaginava lá fazendo uma propaganda de cueca, só de cueca lá, né? Peladão, fartão, bonitão. Então eu me imaginava, mesmo gordo, passando lá e me vendo daquele jeito. Era um ensaio mental que eu projetava naquele outdoor. Para que quando eu estivesse indo para o restaurante, eu olhasse aquela cena que eu gostaria de viver, estando mais forte. É lógico, coloquei numa maneira um pouquinho maior, né, mais exacerbada. Mas toda vez que eu ia para o restaurante, eu passava naquele outdoor e eu lembrava de mim. Que eu tinha que estar numa propaganda de cueca, só de cueca lá, de sunga. Então eu chegava no restaurante e comia menos. Então eu estabeleci, ao invés de eu ter somente uma estratégia lá, só o ponto de partida inicial que era 20 quilos, eu comecei a criar uma estratégia. E aí a partir disso você percebe aqui que a gente tem uma pirâmide, né? Se eu desenho aqui igual eu estou desenhando para vocês, a gente percebe que temos uma pirâmide. Então eu tenho 9 atitudes aqui, eu tenho essas 9 atitudes, e aí de 9 atitudes eu tinha 3 objetivos, e aí eu tinha a minha meta, o meu sonho principal, que era os 20 quilos. Tudo isso era categorizado como uma pirâmide, que lá no início eu disse que ela era a pirâmide do sucesso. Então ela está ali, a pirâmide do sucesso. 9 atitudes, 3 objetivos e uma meta principal, que era os 20 quilos. A partir daquele movimento, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis comigo, porque eu consegui perceber que era mais fácil alcançar o resultado porque eu tinha definido esse resultado de uma maneira muito melhor. Então eu tinha definido isso para mim. Eu entendi através daquela ferramenta que era muito mais fácil, porque eu defini, além só da meta principal, eu defini 3 objetivos e 9 atitudes. A ferramenta que você acabou de receber é para isso. Então eu vou escrever lá na primeira aba, lá, objetivos e metas. Qual é a meta que você tem para a tua vida? Seja perder 20 quilos, igual eu coloquei, seja perder 10 quilos, talvez seja faturar 100 mil reais, talvez seja aumentar o faturamento seu pessoal em 5 mil reais, talvez seja comprar uma casa, um carro, enfim, você vai colocar o teu sonho e vai escrever o sonho nele. A tua meta, o teu objetivo de vida. Pode colocar mais de um se quiser.
Depois você vai definir 3 objetivos. Então vamos imaginar que você quer faturar mais. Você quer faturar 100 mil reais a mais. O que você vai ter que fazer? Eu vou ter que vender mais meus produtos. Vender mais. Eu vou ter que mudar o meu posicionamento para que o meu cliente perceba que eu sou melhor. E eu vou ter que criar novos produtos, porque hoje o ticket médio não faz com que eu aumente 100 mil reais no meu faturamento. Então, 100k que a gente quer aumentar. Então, pronto. Agora eu tenho 3 objetivos. Vender mais, mudar o meu posicionamento e criar produtos. A partir daí, para cada uma dos objetivos, eu vou criar 3 atitudes, lembra-se? Então, para o primeiro objetivo, que é vender mais, que é esse objetivo aqui, primeiro, né? Objetivo 1. O que eu vou fazer para vender mais? Eu vou buscar indicações. Buscar indicações. Eu vou visitar novos clientes. Vou visitar ou prospectar novos clientes. Pelo menos 10 todos os dias. TDM, todos os dias do mês. Eu vou prospectar 10. Beleza, já temos 2 atitudes aqui na verdade, né? Já temos 2. Eu vou colocar lá a outra atitude aqui. Então, visitar ou prospectar pelo menos 10 clientes todos os dias. Terceiro, eu vou gerar conteúdos que sejam capazes de vender. No meu Instagram, no Google, não sei, onde você vai buscar mais clientes. Agora nós vamos para a segunda atitude, que é mudar o posicionamento. Segundo objetivo, né? Primeira atitude para mudar o posicionamento é: eu vou perceber a maneira com que eu quero vender. Eu vou definir primeiro o meu cliente de novo. Definir o cliente ideal. Para saber para quem eu vou vender. Depois da atitude 2, depois que eu descobrir, eu vou me posicionar. Eu vou escolher através do posicionamento a comunicação e o estilo que faça meu cliente perceber semelhante ao negócio dele, para que eu gere atração. E a terceira atitude é: eu vou gerar conteúdo que impacte o meu cliente ideal. E através disso, talvez eu tenha que mudar o meu estilo, as roupas, a maneira de falar. Tá tudo dentro das atitudes. Vamos lá para o nosso terceiro objetivo, que é criar novos produtos para aumentar o ticket médio. Então eu vou pegar primeira atitude, eu vou pegar as minhas habilidades e ver com as minhas habilidades o que eu posso oferecer a mais para o meu cliente atual. Quais habilidades você tem para oferecer mais? Segunda atitude, né, que você vai ter em relação ao terceiro objetivo, que é ter novos produtos. Dessas habilidades, talentos e virtudes que você tem, quais delas ajudariam o seu cliente a superar um problema? Então você vai resolver um problema do seu cliente. E terceiro, você vai precificar ele criando pelo menos 3 estratégias para vender mais. Então aqui você começa a compreender. E através dessa terceira eu vou colocar aqui a percepção de valor e qual é a precificação que você vai mudar agora que você tem um novo posicionamento. A partir disso você tem uma estratégia com 9 atitudes que você precisa alcançar, que você pode realizar para alcançar o teu objetivo, que é faturar 100 mil reais no próximo ano, que eu dei um exemplo. Então, quero faturar 100 mil. Se for emagrecer, você vai usar a mesma premissa. Se for faturar 5 mil a mais, você vai usar a mesma premissa em 30 dias. Se for, por exemplo, comprar a casa, o carro, você vai usar as mesmas ferramentas. É a mesma ferramenta, na verdade. Você vai usar as mesmas premissas do que a gente completou aqui. Então, eu vou ter primeiro a minha meta, o meu sonho, que está lá no início da montanha de sucesso, que é a primeira parte, que é o objetivo, as metas, que está aqui. Depois, eu vou definir 3 objetivos para alcançar essa meta aqui, que a gente definiu. E depois, para cada uma dos objetivos, eu vou definir 3 atitudes, que a gente começou a buscar indicação, definir cliente ideal, enfim, a gente foi evoluindo aqui, ó. Cada uma dessas áreas que você está vendo aqui marcadas são atitudes para cada um dos objetivos.
eu poderia mostrar de novo aqui os objetivos, mas para tornar mais rápido, eu não escrevi. Depois você pode escrever, por exemplo, vender mais, você vai escrever de novo aqui, né? Vender mais. Vai repetir, vai colocar a atitude embaixo para resolver esse problema. Então essa ferramenta, ela é uma pirâmide de sucesso. É o nosso rumo ao topo. É a nossa montanha do sucesso. Que era uma pirâmide, agora se tornou uma montanha. Onde eu olho isso e eu busco o resultado. Eu pego o que antes era difícil olhar, foi até para longe, o que antes era difícil você perceber lá como um sonho estava inalcançável, eu não alcanço aquele sonho, ó, eu não consigo pegar ele. Aí você traz um pouquinho para cá e você até consegue encostar, mas você não consegue usar ele ainda. Agora, quando você traz aqui na tua linha das tuas atitudes, aí as coisas mudam. Porque agora, além de ter não somente um objetivo, uma meta que é importante, e não somente ter objetivos, agora eu tenho atitudes que vão fazer com que eu alcance lá. Na minha vivência lá para perder os 20 quilos, eu cheguei no final do ano com 22 quilos alcançados. Eu reduzi. E a partir dali eu não parei mais, porque aquilo me incentivou e me motivou a alcançar cada vez mais resultado. As atitudes são fundamentais para que você evolua. Por isso essa ferramenta é uma das mais incríveis que nós temos dentro do nosso programa Topo, para evolução, para crescimento, para melhoria. Porque basta você preencher e você sai com uma estratégia definida de 9 atitudes. Imagine que cada uma delas seja em uma semana. Em 9 semanas você vai estar perto do teu sonho, do teu objetivo, da tua meta. Você pode você mesmo usar, replicar com alguém da sua família, replicar no seu emprego, no seu trabalho. Imagine que a sua empresa tem uma meta, um objetivo, um sonho. Você começa a definir o objetivo junto com o seu time, preenche 9 atitudes e entrega para o time inteiro. Tá aqui a atitude para você, a atitude para você, a atitude para você, a atitude para você. O que antes você faria sozinho, agora você tem um time, uma equipe que vai te ajudar.